Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, vice-presidente Paulo, cumprimentar o secretário João, a procuradora doutora Mariane, que hoje substitui o doutor André, e cumprimentar os vereadores presentes, cumprimentar também o público presente, cumprimentar também aqui os nossos funcionários do município, funcionário da Câmara e demais público presente. Cumprimentar também os empresários que se faz presente, a Cristiane Caprini, o Jason Caprini também, e o Vinícius Viana. Obrigado da presença de vocês. E cumprimentar também o nosso público internauta que nos acompanha pelo Face. E que Deus nos permita uma sessão bem proveitosa, tá? Que Deus nos conceda sabedoria para conduzir esta casa e essa sessão. Nós que estamos na 35ª sessão ordinária. Pedimos desculpa ao nosso público e o público também presente e internauta. Nós tivemos alguns probleminhas com a internet e até de Face, que possivelmente, na medida do possível, não vão estar acertando. E nossas desculpas e vamos dar início à nossa sessão. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, João Bechara Neto, Lucimar Alves Soares, Lenildo Henriques, Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Carneiro, Renildo Nascimento, Júlio César Ferreira de Magalhães, Alcione de Amorim Gomes e Erasto da Câmara. O Código Regimental declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que tem como título A Armadura do Cristão. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Antes de dar início ao material de expediente, quero registrar aqui a presença também da Valéria, que terá a tribuna livre, registrar a presença do meu irmão Manuel Lima, do Cremils também lá de Santa Amaro, do Alexandre, nosso funcionário também do SAAI, funcionário público, Zeca, Haroldo e o Jean-Claude. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Peço ao secretário que faça, e também quero mencionar aqui também os nossos funcionários da casa, que estão a serviço. Obrigado por também estar em serviço, mas é bacana ver vocês participando. Marcelo também da filmagem e todos nós. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente.
No material do expediente, dessa pauta da 35ª sessão ordinária, está assim especificado. Na ordem 1, nós temos um ofício externo oriundo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que encaminha uma indicação legislativa de autoria da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente de Política sobre Drogas. Os deputados abaixo assinados, presidente e membros da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, no uso de suas prerrogativas regimentais, com fundamento nos artigos 141, inciso 8º, e artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e considerando a deliberação unânime do colegiado na 7ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de julho do corrente ano, solicitam que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, a indicação da seguinte matéria: equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de Libra e Braille em todos os serviços de saúde dos municípios. Em razão da complexidade de atendimentos que são executados nos serviços de saúde municipais, faz-se imprescindível a presença de uma equipe minimamente formada por um assistente social, um psicólogo, um intérprete de Libras e Braille, específicos e disponíveis diretamente no serviço de saúde ou para cada coordenação por microrregião, a fim de possibilitar efetivo atendimento às crianças e adolescentes, seus pais, representantes legais e testemunhas. Além disso, os estados e municípios devem efetivar o preenchimento de cargos de especialidades, a exemplo, muitos municípios sem neuropediatra, psiquiatra, saúde da infância. Atualmente, crianças e adolescentes são trazidos para Vitória e Vila Velha, o que gera custo e risco para crianças, adolescentes e seus pais no deslocamento. Para tanto, devem estar compostos por CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, UBS, Unidade Básica de Saúde, PA, Pronto Atendimento, e o Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência. Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, com esta indicação, por reconhecer a importância e o interesse público que ela traduz, oportunidade que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2021, deputados, delegado Danilo Baiense, capitão Assunção, Torino Marques, Luciano Machado e Carlos Von. Por se tratar de matéria de interesse social que envolve também a saúde, solicitar a nossa gerência de processo legislativo que encaminhe o referido expediente, o referido processo externo, né, à nossa comissão permanente de assistência social e saúde que nós temos na casa. Na ordem 2, também um ofício externo 85/2021, oriundo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Trata-se de indicação de autoria da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente de Política sobre Drogas. Os deputados abaixo assinados, presidentes e membros da Comissão de Proteção da Criança e ao Adolescente de Política sobre Drogas, no uso de suas prerrogativas regimentais, e considerando a deliberação unânime do colegiado na 7ª reunião ordinária, realizada em 14 de julho do corrente ano, solicitam que seja encaminhado ao presidente da Câmara de Itapemirim, José de Oliveira Lima, indicação da seguinte matéria: piso salarial estadual digno. Justificativa: lamentavelmente, na grande maioria dos municípios do Espírito Santo, os conselheiros tutelares auferem como salário o valor de um salário mínimo. Quando o pagamento do salário é acima de um salário mínimo, a administração municipal afirma que estão embutidos ticket de alimentação e vale transporte sem qualquer discriminação. É preciso que haja efetiva valorização desses servidores que atuam como guardiões da proteção e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, havendo necessidade de que seja instituído um piso salarial nacional de conselheiros tutelares,
pelo governo federal, o que não afasta a responsabilidade e a competência dos estados e dos municípios de legislarem sobre o assunto. Destaca-se que os conselheiros tutelares desempenham seus papéis com afinco, dedicação e responsabilidade, conscientes do valor social e da relevância da prestação de serviços que executam, para garantir a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, apesar das dificuldades e carências de estrutura administrativa e os baixos salários que percebem. Isso sem omitir, desempenhando suas árduas, porém gratificantes funções, por vezes enfrentando ameaças de morte, descaso, desvalorização e afronta de diversos campos e interesses, inclusive pela própria administração pública municipal. Lembrando que a Constituição Federal, em seu artigo 39, dispõe que o valor da remuneração deverá ser fixado de acordo com a natureza, complexidade e grau de responsabilidade do cargo, além de considerar os requisitos para a investidura do servidor público e demais peculiaridades. Além disso, em seu parágrafo único, há a garantia do princípio da isonomia salarial entre cargos de atribuições semelhantes dentro do mesmo poder e esfera governamental. Ou seja, 2 servidores municipais que exercem funções iguais ou semelhantes na prefeitura de um mesmo município devem receber o mesmo vencimento, salvo as diferenças de vantagens individuais ou inerentes à natureza do trabalho. Por fim, num breve comparativo com os salários dos conselheiros tutelares de Vitória, em 2010, percebiam cerca de R$ 1.800, que correspondia a 3,3 salários mínimos à época. Atualmente, quando temos o salário mínimo fixado em R$ 1.100, deveriam os conselheiros perceberem um valor de R$ 3.300, além das horas extras, ticket de alimentação, vale transporte e periculosidade. Recebem apenas um salário mínimo. Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, José de Oliveira Lima, com esta indicação, por reconhecer a importância e o interesse público que ela traduz, oportunidade em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2021. Deputados, delegado Danilo Baiense, capitão Assunção, Torino Marques, Luciano Machado e Carlos Von. De igual forma, peço à gerência de processo legislativo que encaminhe o referido processo para a Comissão Permanente de Assistência Social da Casa. Na ordem 3, nós temos um ofício externo, também oriundo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que trata-se de indicação de autoria da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente de Políticas sobre Drogas, na qual os deputados abaixo assinados, presidente e membros da comissão, da referida comissão permanente lá da Assembleia, encaminham ao presidente da Câmara, José Lima, a seguinte indicação: Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. É preciso, inicialmente, demonstrarmos a importância da existência de conselhos estadual e municipais, pois compete a estes a promoção e divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, acompanhar e monitorar políticas públicas de atendimento, pensar o orçamento público municipal e cobrar ao Poder Executivo a criação e execução de programas sociais. O artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta claras diretrizes para a realização política de atendimento. Primeiro, municipalização do atendimento. Segundo, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Compete, de modo geral, a formulação de políticas municipais dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis, promover anualmente audiências públicas para subsidiar a formulação das políticas a que se refere o inciso anterior, deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos programas e serviços destinados ao atendimento às crianças e adolescentes, bem como sobre a criação de entidades governamentais. Disciplina e efetua, mediante requerimento, o registro de entidades não governamentais, a inscrição de programas,
projetos e ou serviços de atendimento à criança e adolescente, de entidades governamentais e não governamentais, e a certificação para a captação de recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para projetos de atendimento à criança e ao adolescente. Gerir o Fundo Municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e concedendo auxílios e ou subvenções para as entidades não governamentais que desenvolvam programas de atendimento à criança e adolescentes, regularmente inscritas e registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes e regulamentar o processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares, bem como convocá-lo na forma desta lei e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se tem dúvidas que a obrigatoriedade instituída pela lei seja de fato cumprida por todos os municípios do Espírito Santo e do nosso país. Tão relevante quanto isso são os esforços para que as instituições criadas não apenas atendam à exigência legal, mas funcionem de forma efetiva, levando à prática os princípios consagrados na Constituição de 88. A Lei 8.242 de 91, que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e seu artigo 2º, lhe concede atribuições das quais elaborar as normas gerais da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, fiscalizando as ações de execução, zelar pela aplicação da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, dar apoio aos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, aos órgãos estaduais, municipais e entidades não governamentais para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei 8.069, de 13 de junho de 1990. Avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos conselhos estaduais e municipais da criança e do adolescente, apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente, dentre outros. Desta forma, assim como os conselhos tutelares, os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente precisam efetivamente de capacitação continuada, visando a qualificação de seus membros para que possam realizar suas atribuições com independência e excelência. Sem dúvida, faz necessário que todos os órgãos que tutelam e promovem os direitos e garantias das crianças e adolescentes exerçam fiscalização e promovam orientações para que os direitos e garantias das crianças e adolescentes não fiquem meramente na esfera do mínimo necessário, a fim de justificar sua existência e cumprimento da lei. Face ao exposto, conclamamos o apoio do excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, com esta indicação, por reconhecer a importância e o interesse público que ela traduz, oportunidade em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2021. Deputados, delegado Danilo Baiense, capitão Assunção, Torino Marques, Luciano Machado e Carlos Von. De igual forma, peço que encaminhe o expediente à nossa Comissão Permanente de Assistência Social da Câmara Municipal. Na ordem 4, um ofício externo 90/2021, de autoria da conselheira tutelar presidente Marluce Lima Leal. Na verdade, uma informação à Câmara Municipal. O Conselho Tutelar de Itapemirim vem, por meio deste, informar a Vossa Senhoria a nova diretoria do Conselho Tutelar, a partir do dia 16 de setembro de 2021, conforme segue abaixo. Presidente Marluce Lima Leal, secretária Alessandra Bianchi de Siqueira Souza. Atenciosamente, Marluce Lima Leal, conselheira tutelar presidente. Apenas informando a composição do Conselho Tutelar de Itapemirim. Na ordem 5, nós temos um ofício externo, 100/2021, de autoria do deputado federal André de Paula, Câmara dos Deputados, ofício circular, segunda vice-presidência da Câmara dos Deputados, onde o assunto é a apresentação do programa de interação legislativa Proleges para as câmaras municipais. Brasília, 16 de setembro de 2021, a sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande satisfação que venho comunicar
o lançamento, por esta segunda vice-presidência da Câmara dos Deputados, do Programa de Interação Legislativa ProLegis. Trata-se de programa dedicado a promover a aproximação e a troca de experiências entre esta Casa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. O maior objetivo do ProLegis é colaborar para o pleno exercício da representação de todos os legisladores, por meio do debate de grandes questões nacionais e de temas de interesse local, incrementando a efetividade das normas elaboradas e das políticas públicas aprovadas, bem como o avanço das ações de fiscalização. Todos os detalhes do programa estão no endereço www.câmara.leg.br/proleges, onde também se encontra um canal permanente de comunicação para que os vereadores, deputados estaduais e distritais possam encaminhar suas sugestões acerca da interação legislativa. Para o biênio 2021-22, o programa planeja as seguintes ações. Primeiro, disponibilização de publicações e material audiovisual que já podem ser encontrados na página do ProLegis. Segundo, realização de seminários, debates e capacitações técnicas. Terceiro, programa de formação para parlamentares municipais nas dependências da Câmara, após a completa retomada das atividades presenciais. Informo, por fim, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizarão nos dias 28 e 29 de setembro o ciclo de palestras do Legislativo. O tema abordado será a representação feminina e a atuação parlamentar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no seguinte endereço: saberes.senado.leg.br. O fortalecimento e a integração permanente do Poder Legislativo beneficiam diretamente o povo brasileiro e a efetividade de sua representação. Nesse sentido, é que conto com Vossa Excelência para divulgar o ProLegis junto aos parlamentares dessa Câmara Municipal e desde já agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, deputado André de Paula, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ordem 6, indicação número 126/2021, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto a fim de propiciar a pavimentação asfáltica ou calçamento de 2 ruas na localidade de Campo Acima, neste município, sendo, primeiro, uma via que se inicia na rua Maria Fernandes Marvila, ao lado da casa da senhora Mirna Paula Barbosa, e termina na rua Onésio Pinto dos Santos. Segundo, uma outra via que se inicia de frente à rua Onésio Pinto dos Santos e termina ao lado da empresa União Flora, indústria de medicamentos naturais. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 20 de setembro de 2021. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela necessidade de se oferecer aos munícipes da localidade condições dignas de transitar nas referidas ruas, que atualmente encontram-se em estado precário, prejudicando assim o tráfego dos moradores e veículos. O poder público municipal deve buscar sempre o bem-estar dos seus cidadãos, e esta obra é de maior importância, pois fará a diferença na vida de muitas pessoas, tendo em vista que as vias públicas são de amplo acesso de toda a população e esses munícipes sofrem diariamente devido às suas más condições. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciadas com a pavimentação dessas ruas, uma vez que amenizará os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período de seca, quando os moradores sofrem com a poeira de terra que se levanta e provoca danos à saúde, tanto no período de chuva, quando a situação se agrava e fica praticamente intransitável em vários trechos devido aos lamaçais que dificultam ainda mais a mobilidade urbana. Diante do exposto, com a realização do calçamento nas ruas supracitadas, promoverá desenvolvimento ao diminuir as mazelas e sofrimento da população e contribuirá para o desenvolvimento e urbanização do nosso município, pois além de trazerem benefícios para a população com a melhoria do fluxo diário e qualidade de vida, o serviço também valorizará e engrandecerá o município. A primeira via pública possui uma extensão de aproximadamente 200 metros e a segunda possui uma extensão aproximada de 100 metros, que necessitam de pavimentação asfáltica ou calçamento
contendo ainda as devidas sinalizações de trânsito. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate esta propositura, cujo objeto é de grande relevância e representa o interesse dos moradores de Campo Acima, e solicito aos nobres pares apoio à presente indicação. Aí segue, em anexo, a imagem obtida do Google Earth aqui, onde tem pontilhado em vermelho a rua, tem uma visão da rua, já foto tirada em loco, no local, das duas ruas e as condições que elas se encontram. Essa indicação é do vereador Erasto da Costa Rocha, do PDT. Na ordem 7, nós temos um projeto de lei 47/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, ofício do Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2021, ao excelentíssimo José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, através deste encaminho Vossa Senhoria o projeto de lei anexo que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, cuja cópia segue anexa. Considerando a extrema importância da matéria contida nesse projeto de lei, solicitamos que seja adotado o rito de urgência especial. Sem mais para o momento, reitero manifesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Excelentíssimo presidente, nobilíssimos vereadores. Cumprindo o dever de criar os instrumentos de planejamento do governo, encaminho a essa Câmara o projeto de lei tendente a aprovar o plano plurianual do município de Itapemirim para o quadriênio 2022-2025, nos moldes exigidos pela legislação em vigor. A proposição é integrada por anexos que prevêem as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como os programas de governo de duração continuada, dispostos ordenadamente para os 3 últimos anos da atual gestão e para o primeiro ano da gestão que se suceder, observando o princípio da continuidade administrativa. A programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas físicas e de resultado, com os quais deverão ser adequados os outros 2 instrumentos de planejamento, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Insta a destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam com a possível realidade as perspectivas de receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste plano plurianual, PPA, tendem a serem alcançadas, sendo realista a programação prevista, obviamente sujeita a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária. Por fim, vale lembrar que os instrumentos e os programas permanentes elencados neste projeto estão alinhados com os anseios da comunidade de Itapemirim. Com efeito, encaminho incluso o projeto e seus anexos, esperando contar com a incondicional aprovação dessa Casa de Leis. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Só um adendo para vocês entenderem a importância que foi quando foi colocado em pauta a LDO para discussão e votação, quando esse humilde vereador pediu vista, porque PPA, LDO e LOA tem que ser analisado dentro de um conjunto. Então, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. O prefeito do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, e nas despesas de duração continuada,
na forma dos anexos que integram esta lei. Artigo 2º. O Plano Plurianual de 2022 a 25 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Artigo 3º. Os programas e ações deste plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 4º. As prioridades e metas para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 serão estabelecidos nas leis de diretrizes orçamentárias e específicas de cada exercício. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por: inciso 1º, programa, instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como, a linha A, programa finalístico, resultam na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. A linha B, programa de apoio administrativo e áreas especiais, resultam na oferta de serviços voltados para o poder público, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo. Inciso 2º, ação, instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentário ou não orçamentário, sendo a orçamentária classificada conforme a sua natureza em: a linha A, projeto, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação da administração. A linha B, atividade, instrumento de programa para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação da administração. A linha C, operação especial, despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações da administração, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Artigo 6º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput desse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 7º. A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Executivo Municipal através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do plano plurianual, desde que essas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa. Artigo 9º. A gestão do plano plurianual observará os princípios da eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas. Artigo 10º. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do plano, com característica de gerenciamento. Artigo 11º. Ficam dispensadas de discriminação no plano plurianual as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2025. Itapemirim, 30 de agosto de 2021, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Na verdade, são 6 páginas de redação de projeto de justificativo. As outras 130 e poucas páginas são anexos
que eu não vou aqui ler, senão a sessão não vai terminar no horário regimental, mas está disponível no sistema digital para os vereadores analisar o PPA juntamente com a LDO que está na casa e com a LOA que vai chegar agora no final de setembro. Na ordem 8, projeto de lei número 50/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares. Ofício do Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2021, ao presidente da Câmara Municipal, José de Oliveira Lima. Senhor presidente, através deste, encaminha a Vossa Senhoria projeto de lei anexo que vislumbra a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, conforme disposto no artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 64. Considerando a extrema importância da matéria contida nesse projeto de lei, solicitamos que seja adotado o rito de urgência especial. Sem mais para o momento, reitero o manifesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Senhor presidente, nobilíssimos edis. O projeto de lei em pauta objetiva dar condições às unidades gestoras SAAI e Câmara Municipal de realizar a execução orçamentária até o final do exercício 2021. Considerando que o Poder Legislativo necessita remanejar saldo de dotações do Poder Executivo para custear despesas com pessoal no montante de R$ 609.602,44, que representa 7,62% do total orçado da Câmara Municipal, conforme o ofício 111/2021, encaminhado em anexo. Considerando que o SAAI de Itapemirim necessita de, no mínimo, 30% de remanejamento para garantir a prestação de um serviço essencial à população de distribuição e tratamento de água e esgoto, conforme o ofício SAAI 250/2021, encaminhado em caráter de urgência, considerando alguns dos princípios orçamentários que são: unidade, deve ser uma peça única consolidada por todo o ente da federação. Totalidade, pode conter diversas unidades gestoras, mas que possa ser visto de forma consolidada. Universalidade, conter todas as receitas e despesas, inclusive as intra-orçamentárias. Logo, o percentual de transposição deverá obedecer aos princípios listados acima. Ressaltamos que, para que seja possível a anulação de outra unidade gestora para a suplementação de outra conforme pedido da Câmara Municipal, faz necessário o aumento do percentual de transposição total do município de Itapemirim. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e demais vereadores, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito municipal. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, mediante decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% sobre o total de despesa fixado na Lei Orçamentária Anual, número 3.226, de 2 de janeiro de 2021, em seus créditos adicionais, utilizando como fonte de recursos as definidas no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação. Itapemirim, 21 de setembro de 2021, Tiago Peçanha Lopes, prefeito municipal. Aí tem anexo um ofício da Câmara Municipal, solicitando ao Executivo que envie à Câmara um projeto de lei que autoriza a transposição de recursos orçamentários, já que o financeiro o prefeito está repassando corretamente, mas a dotação orçamentária tem uma parte que depende do Executivo mandar um projeto de lei para transpor. Tem esse ofício em anexo, mas não tem o ofício do SAAI em anexo, não, só o da Câmara. Presidente, só para a gente ganhar tempo, o projeto anterior do PPA e esse que eu acabei de ler agora, todos os dois têm pedido de urgência especial, que precisa ser submetido ao plenário,
para aprovação ou reprovação do pedido de urgência especial de 2 projetos que merecem ser ser analisados criteriosamente e com calma, né? Então, sugiro que Vossa Excelência coloque o pedido de urgência especial do prefeito sobre a apreciação do plenário. A gente vai votar separado. Primeiro projeto, Que é o PPA, então. o PPA, pedido de urgência especial. Colocado em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Não, que reprovam. Que reprovam o pedido de urgência, permaneçam como está. Reprovado. O segundo projeto. O segundo projeto é o 50/2021, que pede a abertura de crédito para atender SAA e Câmara. Esse projeto também a gente vai apresentar a emenda e está colocado o pedido de urgência especial em votação. Vereadores que reprovam o pedido de urgência permaneçam como está. Reprovado. Todos os 2 projetos, tanto os 2 do Executivo, o PPA e a abertura de crédito para atender SAA e Câmara, todos os 2 pedidos de urgência, negada a unanimidade pelo plenário, vai seguir em tramitação normal para o jurídico, comissões permanentes para entrar na pauta em discussão e votação. Na ordem 9, nós temos o projeto de lei número 51/2021, de autoria do nobre vereador Júlio César Carneiro, que institui o programa Medicamento em Casa e dá outras providências. Prefeito Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, do uso de suas atribuições legais, que lhe confere a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Medicamento em Casa, no município de Itapemirim, com o objetivo de encaminhar diretamente à residência das pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuárias da rede municipal de saúde, os remédios de uso contínuo que lhes foram prescritos em tratamento regular. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo responsável pela entrega do medicamento na residência do paciente, salvo impossibilidade de acesso, quando poderá ser indicado pelo paciente outro endereço próximo à sua residência. Artigo 3º. A periodicidade da entrega será preferencialmente mensal, devendo sempre atender os requisitos da quantidade necessária de medicamento, sem que interrompa o tratamento, bem como o prazo de validade do medicamento a ser utilizado. Artigo 4º. O envio dos medicamentos obedecerá às prescrições médicas e será executado mediante o cadastramento do paciente, que deverá ser atualizado anualmente para fins de endereçamento, prova e identidade do recebedor, obedecendo às quantidades necessárias ao uso mensal ou ainda as quantidades prescritas pelo médico, segundo a necessidade de cada paciente. Artigo 5º. Além da comprovação das situações pessoais estabelecidas no artigo 1º, os interessados em obter os benefícios do programa Medicamento em Casa deverão demonstrar o preenchimento das seguintes condições. Primeiro, residência no município de Itapemirim. Segundo, cadastramento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde avaliará a necessidade do encaminhamento do remédio ao domicílio do paciente, mediante avaliação da assistente social de saúde. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 22 de setembro de 2021. Justificativa. Tal propositura objetiva garantir o acesso mais efetivo aos medicamentos, bem como organizar a assistência farmacêutica das pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos, aos quais, em sua maioria, têm mobilidade nula ou reduzida, como acamados, idosos, cadeirantes, entre outros que, em decorrência do seu estado de saúde debilitado, quer pela própria doença, pela idade ou pela situação financeira, enfrentam problemas e encontram dificuldades na adesão e na continuidade de seu tratamento médico. O projeto é de extrema importância, tanto para a população quanto ao poder público, uma vez que a população abrangida evitará o deslocamento para os locais de entrega, poupando despesas e riscos à saúde, bem como evitando que os principais grupos de risco
venham a ser contaminados pela Covid. E ainda, o Poder Público Municipal conseguirá, através da identificação exata dos pacientes, o controle de medicamentos, a quantidade que será distribuída, evitando-se o desperdício ou a formação em estoques, além de reduzir o número de pessoas em busca de medicamento, o que evitará filas e tumultos na hora de entrega. Júlio César Carneiro, vereador do Partido Cidadania. O projeto segue tramitação normal, passa pelo jurídico, comissões permanentes para poder entrar na pauta em discussão e votação numa sessão oportuna. E para finalizar o material para publicidade, nós temos um último, na ordem 10, o projeto de lei número 52/2021, também de autoria do nobre vereador Júlio César Carneiro. Assegura às gestantes a realização da ultrassonografia morfológica na rede pública e da outras providências. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurada às gestantes a realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde municipal. Parágrafo único. Considera-se ultrassonografia morfológica o exame de imagem que avalia a formação e o desenvolvimento dos órgãos internos e externos do nascituro e indica a presença e malformações e síndromes fetais. Artigo 2º. A ultrassonografia morfológica será realizada em 2 momentos durante a gestação. Primeiro, no primeiro trimestre, entre a 11ª e a 14ª semana, com a medida de translucência nucal. Segundo, no segundo trimestre, entre a 20ª e a 24ª semana, com avaliação da morfologia fetal. Artigo 3º. Constatada a presença ou indício de malformação ou síndrome fetal, a gestante terá direito a exames complementares. Artigo 4º. Confirmada a malformação ou síndrome fetal, terá direito em caráter de urgência a procedimentos médicos e cirúrgicos que visem curar ou atenuar a enfermidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 22 de setembro de 2021. Justificativa. A presente proposta objetiva a preservação de um dos grandes problemas que podem surgir durante a gravidez, a ocorrência de malformações ou síndromes fetais. Para o diagnóstico de tais enfermidades, o exame mais indicado é a ultrassonografia morfológica, que deve ser feito 2 vezes ao longo da gravidez. Portanto, é imprescindível que a rede pública municipal, que conta com equipamentos e profissionais habilitados, possa oferecer o referido exame aos munícipes, ora gestantes, na cidade de Itapemirim. Por fim, a competência do município para legislar sobre o tema está ratificada nos artigos 23 e 30 da Constituição Federal de 88, de forma indubitável. Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas para aperfeiçoamento e aprovação da matéria. Júlio César Carneiro, vereador do Partido Cidadania. De igual forma, o projeto vai seguir tramitação normal, passar pelo jurídico, pelas comissões permanentes, para, no momento oportuno, entrar na pauta para discussão e votação em plenário. Presidente, esse é o material do expediente para publicidade. Antes de passarmos ao pequeno e grande expediente, nós temos uma tribuna livre de 10 minutos para a cidadã Valéria. Boa noite a todos. Quero saudar os edis aqui, através do presidente Zé Lima, e ao mesmo tempo agradecê-lo pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Quero também
saudar os vereadores, que alguns aqui eu não conhecia, outros tinha tempo que eu não via, através de Julinho. Saudar também os funcionários dessa casa, através da procuradora que está aqui representando o procurador, e principalmente o público presente, através da pessoa de Carlos Alexandre, que tem acompanhado também a minha luta, e o povo presente que está em casa assistindo. Essa não é a primeira vez que eu peço a tribuna livre. Eu tive aqui em 2018, onde João e Paulinho estavam sentados aí na mesa como vereador, e Lenildo. Depois eu voltei novamente em 2019, tá? E hoje de novo aqui. E vocês devem mais ou menos imaginar o assunto qual seja. De lá para cá não teve mudança nenhuma, tá? É um assunto que tem passado despercebido por muitos, que é a falta de acessibilidade no município de Itapemirim. E eu quero começar fazendo um desafio para cada um de vocês aqui, tá? Eu tenho uma cadeira que eu tenho que pegar no braço. Lenildo é prova viva, eu tentando subir o morro do cemitério para chegar até a Secretaria de Ação Social. Julinho me acompanhou o período da perna, período de arteriografia. Por que eu citei o nome de Julinho? Porque ele que me encaminhou até o doutor Geraldo. Foi uma luta muito grande, eu continuo lutando. Então, gente, eu vim falar aqui sobre a falta de acessibilidade no município de Itapemirim. Eu vou carregar esse lema comigo enquanto eu estiver respirando, João. Enquanto eu tiver ar, podem cortar minha outra perna, mas jamais vão cortar o meu grito em favor da questão da falta de acessibilidade no município de Itapemirim. Tá, de repente alguém que vai falar assim: nossa, mas Valéria não tem uma perna, ela bate mais perna do que eu, que tenho duas. Porque eu vi Valéria em tal lugar, eu vi Valéria em tal lugar. Claro, eu tenho que ir. Porque se vocês com duas pernas têm que matar 10 leões por dia, meus queridos, eu tenho que matar 20. Imagina eu subindo numa escada, que eu limpo casa, eu faço almoço, tendo que subir numa escada para trocar uma lâmpada. Então, eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu estaria em casa, deprimida, chorando, e não é essa vida que eu quero para mim, não é essa vida que eu quero para muitos que eu vejo no município, tá? Então, quero fazer um desafio a vocês. Não que eu esteja desejando que alguém esteja no meu lugar, mas que pegue minha cadeira de roda, vai dar uma volta por Itapemirim, Zé Lima. Vai tentar, tá? Quando eu pensei, Julinho, que iriam tirar a Secretaria de Saúde dali da cooperativa, falei: ô, bênção, graças a Deus, vão tirar do morro. Quantas vezes eu cheguei lá de baixo gritando, lembra? Falei: vai tirar de lá, botaram aonde, gente? Lá na beira do rio, 3 andares. Aí eu fico pensando, meu pai, tá, falta de acessibilidade, é só para mim que eu não tenho uma perna? Não. Hoje eu posso citar nomes, que os pais me autorizaram. Eu fico pensando no filho de Cláudio Gomes, que não consegue enxergar, que não tem visão. E aí? Ele precisa de ter uma escola adaptada, ele precisa de ter a parede onde ele possa chegar até o banheiro. Como que ele vai chegar até a Secretaria de Saúde? Como? Eu, graças a Deus, Julinho, consegui subir até o Monte Chegar. Sabe por quê? Porque eu posso, eu quero e eu consigo. Eu consigo atravessar o rio.
porque eu posso, eu quero, eu consigo. Mas nem todo mundo tem essa força de vontade, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, a gente tem uma lei específica. Eu não sou deficiente física, eu tenho uma necessidade especial. Assim como quem não tem a visão, assim como quem é autista, assim como quem não fala porque não escuta, tá? Ele não fala porque ele não escuta, porque existe uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide tem ali as classificações de quem tem necessidade especial. Então, tanto eu, quanto o autista, quanto quem não tem a visão, nós temos uma necessidade especial. E eu fico muito, muito chateada e muito triste mesmo, quando em questão o porquê somente os autistas são beneficiados. Não tenho nada contra a questão deles receberem. Ao ponto que isso chegou, pessoas de outro município vieram morar aqui no nosso para ter o benefício. Aí eu já escutei o quê? Mas você não tem gasto. Eu não tenho gasto. Eu poderia estar aqui com minha prótese agora. Não vim por quê? Porque a prótese caiu e quebrou o encaixe. Eu tenho que pagar R$3.000 para trocar o encaixe. Aí eu não tenho gasto. Eu fico a maior parte do tempo sentada. Eu estou em pé aqui porque eu sou metida. Porque o nervo ciático está estourado. Aí eu não tenho gasto. Só os autistas. Então já escutei de mães de autistas me dizer que eu não tenho gasto. Mas todos eles têm gasto. Eu fico pensando, eu posso citar o nome, Ronaldão Peipei, os 2 filhos dele têm déficit de aprendizagem. Para quem é professor, tá, sabe muito bem a dificuldade que é isso, de pegar alunos que têm déficit de aprendizado. É melhor você lidar com um autista do que você lidar com uma criança que tem déficit de aprendizado. O trabalho é dobrado. E a gente teve, no início do ano, o problema das escolas, tá? Falta de professor, aquele abuso, aquele absurdo, porque eu não posso ser egoísta de falar somente a minha situação, de eu não ter calçada para passar, das ruas serem estreitas, e esquecer do meu amigo do lado, que ficou sempre à escola, porque ele é meu amigo de luta também. Eu não posso ser egoísta de vir aqui falar somente. Quando eu falo a minha situação, tem muito mais pessoas em situações iguais ou piores do que a minha. Tem gente sem as 2 pernas. Tem gente que tem as 2, mas está deficiente da alma. Então, eu tenho que lembrar que dentro da pirâmide, nós estamos todos eles no mesmo patamar. Então, eu queria muito, muito, muito que vocês aqui levantassem essa bandeira. Tá? Seria maravilhoso que a lei orçamentária, João, que eu achei, fiquei até assim espantada, é muito assim, até 2025, que eu espero que não assinem de novo um cheque branco, entendeu? Por quê? Eu estou desde 2018 lutando por uma cadeira de roda. Correndo atrás de uma cadeira de roda. O meu salvador da pátria é Aurinho, que vira e mexe lá em casa, pega a minha cadeira, que eu ganhei há 7, 8 anos atrás, e reforma. De lá para cá, eu tenho procurado o CAPS. Aí como que eu vou até o CAPS, gente? Eu vou porque eu sou bem teimosa. Valéria, conclui. Então, eu quero pedir muita colaboração de vocês para que vocês levantem essa bandeira, tá? Para que a gente more no município, que a gente tenha acessibilidade. Porque o município
que não tem acessibilidade, ele que é deficiente, e não eu. Tá bom? Agradeço aqui a vocês. Eu queria muito ver os três, eu não sei nem contar mais, até perdi, quantidade de zero, se isso é 3 mil, 3 milhões, 3 bilhões, que vai ser gasto para queimas de fogos. Pô, seria tão bom se comprassem para a gente cadeiras de roda, que comprasse aí, que desse, contratasse professores, que colocasse nas escolas para os alunos, entendeu? Por que não investir esse dinheiro em outras coisas? E, para terminar, Zé Lima, questão da falta de acessibilidade, as nossas ruas são estreitas. Jean está sempre passando na nossa rua lá, que a mãe dele mora ali. Tem dia que o caminhão de lixo não consegue passar, gente. Por quê? Porque o povo joga entulho na rua. O município tem que começar a multar. Multa, porque a máquina passa de manhã e limpa. Quando chega à tarde, já tem entulho de novo. Eu perdi a perna por quê? Julinho, que era secretário, eu fui para Vitória botar cateterismo na perna. Já estava bem cicatrizado, o carro veio por detrás de mim, foi se livrar do entulho. Ele me pegou de costas, bateu justamente na perna operada. Então, eu tenho trauma de entulho. Que vocês, como vereadores, conversem com o administrador para fazer leis, para punir. Porque a hora que eu começar a mexer no bolso, eu moro sozinho, Deus. Eu que limpo o meu quintal, que capino o meu quintal. Vai lá ver se meu quintal tem entulho na frente de casa. Não tem. Não tem. Eu boto no saco de lixo, boto dentro do latão. Então, aí que vocês, pelo amor de Deus, olha isso também, por favor, que as nossas calçadas já não tem por onde passar. Eu fico falando sempre aquele poema. No meio da estrada, no meio do caminho tinha uma pedra. Porque cada lugar que eu ando tem um poste, tem um pé de árvore na calçada, é calçada que é inclinada, é rampa que não se consegue subir. Então, eu venho aqui de novo, Paulinho e João, tá? E pedir mais uma vez que vocês peguem a bandeira do autista, de todas as pessoas que têm necessidade especial. Que eu jamais iria imaginar que o marimbondo fosse picar minha perna e eu fosse ficar na situação que eu estou. Então, hoje, a gente está bem, mas a gente não sabe amanhã. Boa noite para vocês, muito obrigada, tá bom? Obrigado, Valéria. Nós que te agradecemos a exposição e a colocação sua, tá? E assim a gente vai estar... Nosso muito obrigado pela sua participação. Passando ao pequeno expediente, vereador inscrito no pequeno expediente por tempo regulamentado de 5 minutos, vereador João Bichara Neto. Nessa oportunidade, eu cumprimento a mesa, a pessoa do nosso presidente, os senhores vereadores, público presente, aos internautas que nos acompanham de casa, embora com toda dificuldade, mas a transmissão está acontecendo. Nesse pequeno expediente, gostaria de voltar naquela linha do raciocínio do meu último discurso, no final do grande expediente, terça-feira da semana passada, onde a gente questiona de onde está saindo tanto dinheiro para bancar um plantel de 21 advogados, mais a estrutura e suporte jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores, eu trouxe aqui, faço questão de mostrar para a filmagem, todos esses nomes aqui, ó, a caneta, são advogados que atuam no processo, na ação de investigação judicial eleitoral, que pede a cassação do mandato do prefeito e do seu vice, por abuso de poder político e econômico. Eu contei cada nome, tirei os nomes que são repetidos. Nós temos aqui, senhores, desses 21 nomes,
nós temos 3 advogados de cachê muito alto, porque, por causa da fama de funções importantes que assumiram dentro do governo federal e etc. Tem, por exemplo, o doutor Cristiano Zanin Martins, que é o advogado de Lula, campeão de brigas com Moro. Quem não se lembra do julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde o Zanin fez defesas árduas, defendeu o presidente Lula para tentar o livrar da cadeia. O Zanin é conhecido, tem publicações, tem livros escritos, e o seu cachê não é barato, é um cachê altíssimo. E esse foi contratado pelo prefeito para atuar exclusivamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do STF, na qual eles entraram com uma reclamação, usando a estrutura e suporte jurídico do Conselho Federal da OAB, para tentar anular o julgamento feito pelo TRE. Até o momento não obtiveram nenhum sucesso. Um outro advogado muito famoso também é o doutor José Eduardo Martins Cardoso, filiado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, também contratado por Tiago Peçanha Lopes. Um outro também, que não fica para trás, especialista em direito eleitoral, é o doutor Luiz Gustavo Mota Severo da Silva, advogado, inclusive, da ex-presidente Dilma, também vinculado ao PT. Esses 3 são os que têm maior cachê dentre esses 21 nomes que aqui eu vou citar. Aí tem a Maiara de Sá Pedrosa, tem o Felipe Augusto Damasceno de Oliveira, Lucas Takamatsu Gali, deve ser até um japonês aqui no meio. Tem aqui Caroline Maria Vieira Lacerda, Thaís Diniz Coelho de Souza, Renato Ferreira Moura Franco, Maíra Jardim Martins Cardoso, Márcio Lopes de Freitas Filho, Gregório Ribeiro da Silva, Altamiro Tadeu Frontino, Vanessa Moreira Vargas, Júlia Sobreira dos Santos, Rodrigo Barcelos Gonçalves, Lucas Rainha, Camila Batista Moreira, Flávio Cheim Jorge, Ludigero Ferreira Liberato dos Santos, Newton César Rangel Martins Júnior. Se vocês contarem, dá 21 advogados. A pergunta que eu faço: o prefeito recebe um subsídio no município de Itapemirim de R$18 mil. O salário dele líquido é em torno de R$13.500, tirando imposto de renda e INSS. Como que com R$13.500 ele consegue manter um plantel de 21 advogados, mais o suporte, a estrutura jurídica do Conselho Federal da OAB? Fala para mim, da onde sai esse dinheiro? Não tem como fazer mágica, não tem como. Então é nítido que utiliza-se da máquina administrativa, do dinheiro da prefeitura, de contratos milionários, para manter esse plantel de advogado, inclusive esses que têm vínculo com o PT, têm vínculo forte com o Conselho Federal da OAB, e é com essa estrutura que o prefeito quer a todo e qualquer custo, sangrando o povo, se manter no cargo. É com essa estrutura que ele vai tentar de todo jeito se manter no cargo. Ele continua cassado, mas conseguiu um fôlego, um balão de oxigênio para não ser afastado. Tem uma decisão liminar, eu achei um absurdo, uma incoerência tremenda, porque o próprio presidente do TRE, ele recebe o recurso com efeito suspensivo, não afasta o prefeito, sendo que ele mesmo votou para afastar. Então é uma coisa muito incoerente, que só acontece, infelizmente, na Justiça do Espírito Santo. Eu queria saber se em uma outra corte eleitoral aconteceu um caso semelhante. É uma incoerência tamanha, e que o povo de Itapemirim paga essa conta cara, infelizmente. Não sei até quando isso vai acontecer, mas Deus tem um controle de tudo, uma hora as coisas vão acontecer e a justiça vai ser feita. Presidente, obrigado. Vereador inscrito no pequeno expediente por tempo regulamentar de 5 minutos, vereador Zé Lima. Peço ao vice-presidente que ocupe o assento da presidência.
Peço licença aos senhores e às senhoras que eu possa tirar essa máscara, né? Que fica de maneira... Mais uma vez, boa noite à mesa, boa noite, vereadores, boa noite, público internauta, e boa noite, o povo que nos acompanha aqui também presente. Eu quero agradecer, primeiramente, dessa oportunidade, né? Deus está nos concedendo mais uma vez aqui, e dizer da tristeza também que a gente acompanha o cenário, né? Valéria, obrigado pelas suas palavras aqui, e dizer que tudo isso que nós estamos passando no nosso município realmente deixa a gente com tristeza. Vem uma pessoa que depende de uma cadeira de roda, não tem. Nós temos várias demandas no município suprimidas, e o relato do vereador João aqui não acarreta nenhuma mentira, não é uma política puxando para o lado do João ou para o lado da administração, do executivo, não. É fatos reais. Tudo isso que está sendo pago, não é, inclusive também não é só nessa administração agora não, de um bom tempo, que o nosso município já era para estar bem avançado e nós estamos pagando caro com isso, e vai pagar os nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, estão pagando muito caro. E hoje nós somos responsáveis por isso, porque nós estamos aqui. Isso tudo que está sendo pago no nosso município é a população que está pagando. É a falta de esgoto do município de Itaipava, Itaoca. Nós temos uma carência, uma demanda muito grande da falta do tratamento, saneamento básico. Foi relatado aqui agora a falta da acessibilidade no município. Então, você vê recursos públicos para se manter problema, em vez de ser usado a serviço da população, isso deixa a gente triste, porque nós estamos aqui para fazer a coisa correta. O meu sonho, quando eu falo para os senhores, levei 32 anos realmente para chegar nessa casa, mas sempre usei de honestidade, sempre vou usar, não vim aqui para levar um centavo de vantagem, nunca quis, nunca vou querer e nunca vai ser meu feito. Mas a gente vê isso com tristeza, um município tão rico, um orçamento de 463 milhões, e a gente vivendo nessa situação. Eu recebi, inclusive, estava vendo uma matéria no Face essa semana, acho que hoje ou ontem, me falha a memória, as estradas do interior estão fazendo dó do homem do campo. O pessoal de Santa Marta está querendo mudar até de comunidade, porque não tem uma máquina para fazer um melhoramento na estrada. Coisa tão simples, coisa tão barata. A gente vê as pessoas dependendo de um remédio, às vezes até barato, mas que não tem, que é coisa pública lá para a pessoa pegar, porque as pessoas, né? E nós estamos passando um momento muito difícil, situação pandêmica, né? Situação econômica de muitas pessoas não tão fácil. E o descaso, e a gente saber que o nosso município tem condição para isso. E a gente vê o dinheiro ir para outros lugares. Não é brincadeira, não. Então, e nós não podemos vir aqui e ficar calado, não. Nós viemos aqui para representar o povo mesmo e falar do que está errado, cara. Não é porque seja amigo ou que não seja amigo, é ser amigo da coisa certa. A hora que tiver a coisa certa, a gente tem que vir aqui, elogiar e falar o que é bom. Agora que tem muita coisa errada e precisa ser acertada, meus amigos, porque senão nós vamos de mal a pior. Porque numa situação pandêmica, onde que falta dinheiro para tudo, você gasta quase 3 milhões com fogos, querer nos dar um diploma de quê? Dizer que isso está bom? E outras coisas que nós estamos vendo dentro do município. Então, e graças a Deus, eu ainda confio na justiça. Eu ainda confio na justiça. Então, e nós que estamos cuidando da coisa pública, nós que fomos escolhidos pelo povo, nós temos que dar uma resposta ao nosso povo. Graças a Deus que nós estamos num meio democrático, que tem eleição na hora de votar. Quando o camarada não prestar, se vocês vêm aqui não avaliar o Zé Lima, nós chegamos até aqui. Se o cara não presta para cuidar da coisa pública, não vota nele mais não, chega, gente. As coisas, a gente tem que cuidar das coisas dos outros com mais seriedade que a gente cuida da gente. Das nossas coisas.
E aí o cara se elege para cuidar da coisa pública. Então, você não elegeu ninguém para ficar dando as coisas ou até roubando as coisas públicas. Pelo contrário, você elegeu o camarada para cuidar com seriedade e respeito e transparência. Porque o nosso sonho nesse município aqui é mostrar para a população o dinheiro que entra e o dinheiro que sai e para onde que vai. Porque é o dinheiro do povo. E é isso que precisa ser feito, não tem mistério. Quando nós assumimos essa casa aqui, nós tínhamos dívida, hoje nós temos superado, graças a Deus. E aqui, embora que você queira, não pode gastar porque é dinheiro do povo. Tem que ser cuidado com seriedade, com transparência, com respeito. É dinheiro do povo. Não é dinheiro meu, não, é dinheiro nosso. Eu não sei se alguém aqui sai fazendo besteira com o dinheiro dele. É fácil fazer besteira com o dinheiro dos outros. Então, faça com dinheiro seu. Agora, dinheiro da população, não. Porque vai faltar o remédio, vai faltar a cadeira para a mulher, igual ela falou, vai faltar a acessibilidade, vai faltar tudo que é público. Né? Então, se gosta, aí vai ficar difícil. Mas eu não gosto disso, não. Então, a gente tem que tratar com respeito e com seriedade. Meu muito obrigado, eu volto no grande expediente. Vereador inscrito no grande expediente. Terminamos o pequeno expediente, nenhum vereador mais inscrito. Passamos ao grande expediente, tempo regulamentar de 10 minutos. Vereador João Bichara Neto. Meus amigos, minhas amigas, o pronunciamento que fiz no final da sessão passada e esse de hoje, com certeza, eu tenho consciência que eu estou mexendo num vespeiro muito grande. Inclusive, eu venho sofrendo ataques do secretário de Turismo, quando eu falei que é imoral fazer um pregão presencial para contratar show pirotécnico num valor de quase 3 milhões de reais, o cara veio para cima de mim com 10 pedras na mão. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou acostumado. Eu estou no meu 3º mandato seguido, defendendo os interesses da população. Isso, para mim, é normal, ser atacado por membros da administração que estão preocupados com o bom emprego que eles têm e com um bom salário. Não estão nem aí para o povo. Não estão nem aí para o povo. Eu questionei o secretário de Turismo. Eu dei a ele uma resposta. Vocês estão colocando queima de fogos como prioridade, ao passo que faltam medicamentos na farmácia básica, ao passo que faltam exames de média e alta complexidade, ao passo que para conseguir uma consulta com um especialista é uma dificuldade enorme, ao passo que os alunos especiais não têm professor de educação especial. Quem está ensinando esses alunos são cuidadores. Não sabe eles que o cuidador é o pai e a mãe. Não tem carro para transportar pacientes. Paciente acamado para fazer um curativo não tem um carro, mas carro para passear para lá e para cá está cheio. Eu questionei isso, é isso que é prioridade, é a vida das pessoas, é o ser humano. Mas não, daqui para frente, com essa sobrevida que o prefeito temporariamente ou inicialmente conseguiu, não espere muita coisa. Não espere cadeira de roda, não espere muleta, não espere colchão de ar ou colchão casca de ovo, não espere acessibilidade. Porque o que ele mais vai querer fazer daqui para frente, sabe o que é? Pegar essas obras que estão abandonadas e paradas e querer dar ordem de serviço para reiniciar a obra. Ele vai querer aparecer politicamente com uma obra que está lá parada há anos, 6 meses, 1 ano e meio. Por quê? Reiniciando uma obra, ele consegue levantar dinheiro, tem um retorno financeiro. Lembra que eu falei do propinoduto, de 10% a 20% que rola em Itapemirim? Em alguns casos tem uns goeludo aí que é 30%. É desse jeito que eles levantam dinheiro para pagar esses advogados. Não tem outra forma, não tem como fazer mágica com R$13.500, tendo família, tendo que pagar conta. Não tem como fazer mágica. Não tem como. A saúde em Itapemirim, vamos falar um pouquinho de saúde. Recente, a secretária de saúde baixou uma portaria onde exige do paciente acamado, ouve bem,
que se faça cadastramento, que se cadastre no CAD único do governo federal para conseguir pegar fralda geriátrica na farmácia básica. Olha que absurdo. Aí um paciente acamado, que não tem condição de ir buscar a fralda, que só entrega ao paciente, tem que fazer uma procuração para um familiar pegar uma fralda na farmácia. A gente espera, rapidinho, Valério, que a saúde seja mais acessível com facilidade. Menos burocracia para facilitar a vida das pessoas, principalmente aqueles que mais dependem do poder público. Aí vem a secretária de saúde, faz, Renildo, uma portaria que dificulta o paciente de ter acesso à fralda geriátrica. Tem que ir lá para o CRAS, enfrentar a fila. Nós já sabemos que a quantidade de assistente social do município é muito pequeno. Rapaz, eu nem falo, o município está um caos. Está um caos e daqui para frente só vai piorar. Porque o objetivo do prefeito é levantar dinheiro para pagar advogado e se manter no cargo. É isso que ele quer. Então, esse absurdo, eu peço à secretária encarecidamente que ela use um pouquinho de dose de amor ao próximo e recue dessa portaria, volte atrás, porque isso está prejudicando pacientes acamados, debilitados, que dependem de terceiros para cuidar deles. Eu resumi aqui, a portaria é muito grande. Eu só resumi porque a portaria, sinceramente, é um absurdo para a situação aqui de Itapemirim. Isso não existe, é humilhante sobreviver com uma portaria dessa. É humilhante. A secretária de saúde tem que botar a mão na consciência e saber que Itapemirim não é Cachoeiro de Itapemirim, é diferente. Aqui é diferente. Segundo ponto, dificuldade de consultas com especialistas, que eu já relatei aqui. Nós aprovamos um convênio com a Santa Casa para administrar o Hospital Menino Jesus. E no início o prefeito fez um lobby que serviço de ortopedia teria ali 24 horas. Cadê esse serviço de ortopedia? Que todo paciente que chega lá com luxação ou com fratura tem que entrar pela central de vaga e aguardar vaga para ir lá para a Santa Casa de Cachoeiro, ficar no corredor. Ficar lá 3 semanas aguardando cirurgia. Com essas enganações desse prefeito, canalha que aí está. Um outro problema que acontece muito no interior do município, a quantidade de fichas para médicos e dentistas nas unidades de saúde são insuficientes. Eu dou um exemplo. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, externamente, ela falou comigo, João, para mim poder conseguir uma ficha para um paciente no posto de saúde de Retiro, Alcione, se chegar lá às 5 horas da manhã, não consegue mais ficha. As pessoas estão tendo que madrugar nos postos de saúde. E o prefeito é médico. Eu não sei que medicina que esse prefeito fez. Ou se fez de verdade o curso de medicina. Isso prova, senhores, que construir postos de saúde não resolve esse problema. Não adianta anunciar posto de saúde, Zé Lima, em Vargem Grande. Não adianta construir posto de saúde em outra comunidade. Se não ofertar médicos, aumentar a quantidade de fichas, se não tiver um técnico de enfermagem, se não tiver um enfermeiro, um agente de saúde, a equipe tem que ser completa. Construir por construir não vai resolver o problema da saúde do nosso povo. Um outro problema, Marataízes é um paraíso perto de Itapemirim, perto do caos que nós vivemos em Itapemirim. Em Marataízes, quando o município não consegue agendar uma consulta com um especialista e o paciente paga no particular, o paciente vem com uma receita de consultório particular, uma receita médica. Lá em Marataízes, essa receita do particular, a farmácia básica da prefeitura aceita a receita do particular e fornece o medicamento ao paciente. Por que que aqui em Itapemirim não aceita? Por que que aqui tem que trocar receita? Será que é para abastecer a máfia do consórcio de saúde? Por que dificultar tanto a vida das pessoas? Que norma é essa? Que existe para Itapemirim e não existe para Marataízes? Por que que lá aceita, gente? Um encaminhamento de um médico que atende no particular, lá em Marataízes, eles marcam consulta pelo SUS, não tem problema nenhum. Essa burocracia quem criou foi aqui em Itapemirim.
para obrigar o paciente a passar pelo médico do consórcio, para obrigar a gastar dinheiro com consórcio, é dinheiro para o ralo. Um outro problema prático, recentemente foi inaugurado a unidade básica de saúde de Bom Será, que eu não sei se eu falo que é unidade básica, porque é uma unidade que foi entregue às pressas, inacabada internamente, e faltando materiais e equipamentos no consultório médico. O consultório médico só tem uma mesa para o médico sentar e atender o paciente. Não tem mais nada. O médico vai na unidade de Monserrat uma vez por semana para atender 20 pacientes. É como se ele fosse de segunda a sexta e atendesse por dia 4 pacientes. Para piorar, é médico de consórcio. A secretária de saúde criticou tanto o serviço do consórcio, os senhores lembram, que o serviço de consórcio não gera vínculo. Agora estão botando o médico de consórcio para atender nas UBS, nas unidades básicas de saúde do município. Por que não contrata do processo seletivo e bota lá de segunda a sexta, aumenta a quantidade de ficha, dá dignidade ao nosso povo, para de hipocrisia? Não tem atendimento odontológico. Lá em Monserrat não tem. Tem uma sala que vai ser futuramente, conforme a informação que eu tive, um consultório odontológico, mas não tem nada. Não estão fazendo curativo em Bom Será. Se um paciente chega em Alcione, lá em Bom Será, para fazer um curativo, eles falam assim, ó, vai para o posto de saúde do Retiro. Então, para que posto de saúde? Apenas como base de apoio, porque não tem profissional, não tem equipamento, não tem condição de funcionar. Então, eu estou dizendo para vocês, gente, a área da saúde, estou terminando, presidente, o prefeito é médico, fala tanto em cuidar de gente, mas é pura hipocrisia, enganação. Querem enganar o povo, querem fazer o povo de otário, igual fizeram o ano passado nas eleições. Se o povo de Itapemirim não acordar a tempo, nós sofreremos ainda por um longo período. Ou o povo se disciplina, acorde para a vida, levante para que esses políticos canalhas não venham fazer o jogo nas costas deles, ou vão continuar sofrendo por muito tempo, infelizmente. Eu faço a minha parte para alertar, mas eu não tenho como abrir o olho de ninguém, nem fazer a pessoa enxergar aquilo que eu estou enxergando lá na frente. Infelizmente é isso, presidente. Nós vivemos sofrendo porque o povo precisa acordar para que esses políticos canalhas, desonestos, parem de jogar nas costas desse povo sofrido. Obrigado, presidente. Vereador inscrito no grande expediente, por tempo regulamentar de 10 minutos, vereador Zé Lima. Peço ao vice-presidente que ocupe o assento da presidência. Mais uma vez, peço licença a vocês para me tirar essa máscara. Mas, mais uma vez, a gente voltando a essa tribuna, vereador João, a única coisa que está faltando é tratar a coisa pública com seriedade e respeito e transparência. Não tem muito mistério, não. É lamentável se falar isso. A partir do momento que isso acontecer, não é para A, não é para B, não é para C, é para todos. Tem que ser tratado dessa forma. O grande problema que nós vivemos em Itapemirim é sério, porque é o seguinte, se você pegarmos aqui na região sul litorânea, e até uma boa parte do estado do Espírito Santo, o município de Itapemirim, quem trabalha no município, que é prestador do serviço do município, ele ganha bem. Nós ganhamos bem, eu sou funcionário público também, eu ganho bem. Só que nós temos um município com 40 mil habitantes. E nós temos, aproximadamente, nós temos aí em torno, acho que 16 a 17% da população que trabalha no serviço público aqui do municipal. Então, olha o percentual que nós temos de fora. E quem paga toda essa máquina toda é o munícipe, é a população. E você vê esse percentual lá, mais de 80% que está fora da máquina, que não está trabalhando, ficam assim,
uma boa parte quer participar, porque não tem outras fontes. Você não vê o município gerando essa oportunidade para que as pessoas tenham essa oportunidade. Então, está muito bom para quem está no serviço público municipal. Né? De repente, você não tem um médico, mas você tem como pagar uma consulta. Eu tenho como pagar, mas a maior parte da população não tem. Uma boa parte não tem condição de comprar o medicamento. Então, o serviço público é levar a prestação de serviço ao cidadão, porque ele paga por isso. Não é de graça, não. Está pagando no geral. No país, nós chegamos agora, essa semana, na arrecadação fiscal, eu acho que bateu o recorde. 1,2 trilhão foi arrecadado já no país. O nosso município, nós temos um percentual disso aí. Então, não tem mistério. O recurso existe, só está sendo mal utilizado. É o que a gente espera do gestor público, tratar essa coisa com seriedade. A partir do momento que isso acontecer, isso aqui não é mistério, não. Isso não é fazer milagre, não. É fazer a coisa certa. E não é bicho papão, não, tá? Se fizer certo, e não precisa ser, eu acho que não precisa, João, você falou aqui, eu acho que não precisa ser médico para fazer isso não, tá? Porque nós tivemos uns exemplos tão maus aí, então que a gente não quer isso para a gente, cara. É tratar a coisa de maneira correta, com respeito, é igual a gente trata uns aos outros. Essa casa aqui, eu agradeço, a gente está tendo isso aqui, graças a Deus, isso tem que ser levado para a nossa vida. Aonde que você tiver, no serviço público, serviço particular, não é assim? Se você tiver no serviço particular, se tiver um desmando lá, e tiver um desperdício, e um desrespeito pelo recurso da empresa que você está trabalhando em particular, você vai mandar de embora, pô. Então, você imagina o serviço público ser tratado, o que está faltando é muita coisa. Aqui nós temos vereadores, né? Eu, Alcione, por exemplo, somos do interior, distrito de Piabanho, sou de Santa Mara, ele de Palmital, aqui também, daqui para lá, o vereador Bibico, acredito também que ele tem uma demanda do interior, o vereador Paulo, da Graúna, parece ter uma situação um pouco melhor, mas também deve ter algumas demandas. Vereador João nem se fala, porque vereador Erasto, ele sabe disso, nós temos quantas demandas, inclusive tantas coisas. Vereador Cezinha lá na praia, vereador Renildo, acho que também não está muito ruim não, né, vereador? Tá bem encaminhado. Vereador Carlinho tem uma demanda boa também, porque a gente ouve as pessoas. Embora você mora numa comunidade, você vê gente do município todo. Vereador Júlio, vereador Lenildo, da mesma situação. Da mesma forma que a gente, às vezes, ouve o pessoal do interior, vê o pessoal da área, né, do pessoal da pesca, vê o pessoal... Vocês imaginam quanto está sofrendo o nosso comerciante aqui da Pinheirinho? Principalmente aqui na vila. Acho que o pessoal, parece que do litoral, tem uma situaçãozinha também um pouco melhor. Mas... está complicado. Então, essa decisão passa nas nossas mãos. Né? E que Deus permita e que nós tenhamos sabedoria e que o nosso povo tenha sabedoria para isso. Né? E que Deus nos dê nos ilumine nessa caminhada, nesse trajeto. Porque a gente, se você pensar, nós os vereadores, nós aqui recebemos um subsídio que não é mal, não, graças a Deus. Não é fácil chegar a vereador, não. Mas está sendo mais difícil, de repente, você conduzir para a coisa funcionar corretamente para todos. E é isso que a gente deseja, é isso que a gente não pode escalar. Até eu não estou levando uma fama muito boa, não, Zé Lima, você está pegando o problema de João Bichara, falador igual um veneno, tá, do João, eu também falo. Mas a gente tem que falar a coisa certa. Entendeu? E aqui a gente veio para falar do nosso povo mesmo, para defender o nosso povo, senão não adiantava a gente vir para cá. Tá? Meu muito obrigado e até a próxima. E que Deus nos dê sabedoria realmente para conduzir os nossos trabalhos da melhor maneira possível e com transparência e respeito.
Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, antes de entrar na ordem do dia, hoje já é... Julinho, essa cabeça... Hoje já é assim, o segundo dia que o assunto sobre a licitação lá do turismo, né, dos fogos, não sei se está embutido o palanque, já deu pano para manga, e eu fico assim, até com receio de não falar nada a respeito disso. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de convidar o secretário responsável, o senhor Wilson Viana, que é um garoto que eu acredito que a gente convidando ele vai vir, sabe por quê? Porque nós, vereadores, nós aprovamos um orçamento de 460 e poucos milhões, e nós concordamos que 7 milhões seria para o turismo. E também a gente entende que uma adesão à ata, ela pode, muitas das vezes, disponibilizar um certo orçamento e não usar nem um terço daquilo, tudo mediante as necessidades. Então, a ata de registro de preço, você põe lá, igual, por exemplo, eu lembro que no transporte, a ata de registro de preço de peças, lá até o saudoso Zé Mauro, que era um cara muito correto, ele questionou, e na explicação foi o seguinte: 10 milhões de peças dá para comprar quantos carros? Mas cada item, de cada peça, de cada carro, de cada máquina, quantos carros tem, quantos tipos de máquina, não necessariamente, naquele ano usou, se eu não me engano, foi 900 mil reais, mas a ata de registro de preço, ela era orçada em 20 milhões. Ou seja, então vamos dar essa chance do Wilson vir aqui e nós questionarmos isso. Eu acho que fica uma coisa muito mais transparente para nós que queremos o esclarecimento, porque é dar diploma de otário para nós se vai gastar 3 milhões com fogos, que eu duvido e muito, mas a gente está já falando numa forma, essa casa está falando numa forma como se aquilo realmente vai ser usado. Então já vamos trazê-lo aqui, convidar, fazer o convite, senhor presidente, para que ele esteja aqui e nós fazer essas perguntas a ele, tá bom? Fica aqui o meu convite. Vereador, o convite você quer para a próxima semana? Para a próxima então, já... a gente vai estar fazendo o encaminhamento do convite, né? Isso. Porque convite é diferente de convocação. Convite, ele, né, vai ser convidado a comparecer na próxima sessão. Vereador, faça a leitura da ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos 5 projetos. Na ordem 1, o projeto de resolução 1/2021, de autoria do presidente da Casa, José de Oliveira Lima, que dispõe sobre a reformulação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itapemirim, instituído pela resolução 32 de 95. Na última sessão de terça-feira passada, teve um intenso debate, uma intensa discussão a respeito desse projeto de resolução. Na ocasião, para poder esfriar um pouquinho os ânimos, o vereador Carlinhos de Brito pediu vista, e o projeto retornou à pauta, mas antes da sessão nós tivemos uma conversa aqui no plenário ainda, eu, o presidente, e mais os 2 vereadores. Eu, por prudência, eu sugeri ao presidente, acredito que ele entendeu, a maioria sugeriu dessa forma, eu acredito que o projeto precisa ser melhor discutido dentro da Câmara com uma comissão interna de vereadores, porque é um código de ética que vai disciplinar a conduta nossa de vereador aqui na casa, e ele entendeu a necessidade de retirar o projeto e discutir melhor com vereadores, com reuniões semanais, com a presença dos vereadores, para discutirmos o que está mudando e o que pode ser implementado nesse projeto de resolução. Não é isso, vereador, presidente? eu estou fazendo o pedido de vista no projeto. Então, o pedido de vista, o projeto retira o pedido de vista do presidente, para a gente poder debater melhor o assunto. Na ordem 2, projeto de lei complementar número 6/2021, de autoria do Executivo. Vereador Cezinha. Só um instante, no caso, não sairia fora a pedido de vista, sendo que ele é quem colocou, no caso ele retirar retirando... Beleza, obrigado. O projeto de lei 6/2021
de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano do município de Itapemirim e da outras providências. O projeto, na última sessão, ele entrou em primeira discussão e votação, ocasião em que foi aprovado por maioria de votos, onde foi registrado a abstenção desse humilde vereador, e, se não me engano, do vereador Júlio César Carneiro. E o projeto, presidente, ele retornou à pauta, na hora do dia, para a conclusão do trâmite. Projeto em segunda discussão. Presidente, eu só vou pedir para registrar a minha abstenção, conforme na primeira votação, pelos motivos que eu aqui falei na sessão passada, que eu não vou repetir, para não ficar uma coisa cansativa. Também registrar, eu acho que a abstenção do Júlio. Projeto em segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovado. Na ordem 3, projeto de lei número 43/2021, de autoria do nobre vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Na sessão de terça-feira passada, o projeto esteve na pauta, em primeira discussão e votação. Na ocasião, foi aprovado à unanimidade e retornou à ordem do dia na sessão de hoje para a conclusão dos trâmites. Projeto em segunda discussão. Senhor presidente, peço que ninguém não teve um sonho aí, né? Que mudasse de opinião, né, Julinho? Lembrando que esse projeto ele traz transparência para os nossos munícipes, e com essa aplicação do QR Code nas placas de construção, qualquer munícipe ele pode ter acesso às suas informações, de como está aquela obra, em que ponto que está, quem é o fiscal, qual é o orçamento para aquilo, o tempo, o término, quando, se houve aditivo ou não. Então, é um esclarecimento que vai estar na mão daqueles que têm um celular, e todos hoje têm o seu celular, né, com QR Code pode facilitar. Gostaria que os nobres edis acompanhassem novamente nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Projeto em segunda discussão. Projeto em segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovado. Na ordem 4, projeto de lei número 15/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Itapemirim. O projeto, ele passou pelo jurídico, passou pela Colegiu, Cofinó. Na última sessão na qual ele esteve em pauta, que foi na sessão do dia, só para recapitular, sessão do dia 14 de setembro, o vereador Júlio César Carneiro fez um pedido de vista e hoje ele retorna à pauta para iniciar a tramitação de votação, presidente. Projeto em primeira discussão. Senhor presidente, só para a gente deixar bem claro aqui, esse projeto, ele trata-se de abertura de crédito adicional especial no orçamento, de acordo com a mensagem do projeto, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, no montante de aproximadamente 10 milhões de reais. Veja bem, a mensagem do projeto é bem clara ao dizer que esse montante seria, em tese, para pagar dívidas previdenciárias junto ao IPREVITA relacionadas ao ano de 2020. Moral da história: o prefeito pagou essa dívida nos últimos 15, 20 dias atrás, sem aprovação desse projeto. Isso significa dizer que ele tinha o financeiro e tinha dotação para poder pagar. Ao meu ver, ao mandar esse projeto para casa, ele usou de má fé para querer usar essa abertura de crédito, para usar o recurso e a dotação para fazer pedalada fiscal. Porque o mínimo que ele tinha que fazer, se ele pagou o IPREVITA, era o quê? Se ele tivesse agindo de boa fé com a Câmara, mandar um ofício para a Câmara pedindo a retirada desse projeto de pauta, uma vez que foi pago ao IPREVITA. O prefeito não fez isso. Para mim não é novidade nenhuma.
porque eu já consegui descrever o caráter dele. Então, já não resta mais nada. A dívida que Imprevita foi paga. O projeto de lei perdeu o objeto. Não resta uma outra coisa a esta Casa de Leis, a não ser reprovar o projeto, já que o prefeito não pediu a sua retirada de pauta. É como discuto o projeto, presidente. Projeto em primeira discussão. Vereador Júlio. Presidente, tomei o cuidado de ir ao Imprevita, procurei o presidente, o mesmo confirmou o pagamento do débito, né, que estava pendente. A perda do objeto é clara, não é tempestivo, então eu não acompanho o vigente projeto aí, eu deixo como reprovado. Projeto em primeira discussão. Vereador Cezinha. Senhor presidente, esse projeto ele veio, se eu não me engano, ele foi protocolado aqui antes do pagamento, né? Então, eu acredito que não agiu de má fé, que a intenção poderia ser aquilo, talvez ele tinha o orçamento para pagar, né? E queria talvez pegar uma sobra. Só que a partir do momento que o objeto é esse e já foi pago, eu acredito que não tenha mais a utilidade. Entendeu, senhor presidente? Então, o meu ponto de vista é isso. Como foi protocolado antes, talvez existia essa necessidade, mas no passar do tempo ele provou que não. Ele pagou sem que tivesse o crédito. Mas uma vez que pagou-se, não acredito que não precise mais, que o objeto era para pagar o Imprevita. Então, eu voto. Projeto continua em primeira discussão. Vereador Júnior. A questão, o vereador César, é que o novo vereador João Bichara comunicou que podia ter se feito comunicado e preservar a gente de tempo, né, para que não tivesse trabalho, já que ele havia sanado o débito. É só nada demais se foi má fé ou não, não é o contexto. Projeto em primeira discussão. Projeto em primeira votação. Vereadores que reprovam permaneçam como está. Reprovado. E por último, presidente, na ordem 5, projeto de lei 42/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o ingresso do município de Itapemirim no consórcio público da região Polo Sul, Simpolo Sul, cria pessoa jurídica suporte do Simpolo Sul e dá outras providências. O projeto, ele estava na minha mesa de trabalho, conforme conversei com Vossa Excelência. Pela ordem, eu peço o visto nesse projeto e ele entrará na pauta na próxima sessão. Combinado. Então, presidente, a pauta ela terminou aqui. Eu quero aqui agradecer a presença do público, agradecer ao público internauta que nos acompanham. Primeiramente, agradecer também, né, ao nosso bom Deus por ter concedido, né, mais essa sessão. Agradecer a todos vocês, vereadores, a doutora Mariane, que é assessora jurídica, que hoje substituiu o doutor André, procurador-geral, a todos nós, né? E agradecer a vocês, público que está aí presente, que nos acompanham. Nosso muito obrigado mesmo. E fazer um convite a toda a população que acompanhe o trabalho desta Câmara, que acompanhe os trabalhos legislativos. Eu quero também... Nós tivemos agora há pouco uma reunião com alguns vereadores e o Conselho Tutelar. Pessoal do Conselho Tutelar, Conselho de Direito. Agradecer também a participação que eles tiveram participando. Muitos ofícios nós estamos recebendo aqui da Assembleia Legislativa, pedindo que nós façamos algumas, né, tomamos algumas medidas, alguns encaminhamentos, que inclusive de repente não é nem nosso, mas foi muito bem proveitoso a conversa, a reunião, e agradeço mesmo de coração e até a próxima.